Olá, meu povo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus no seu coração que se encontra lá no livro de Levítico. A palavra já tem como título os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dizem-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, ofereça macho, sem mancha. A porta da tenda da congregação. Oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceite por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Israel, e os filhos de Arão, os filhos os sacerdotes oferecerão o sangue e esperarão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então oferecerá o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o rendenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua frechura e as suas pernas leva-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras, para holocaustos, oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém a frechura e as pernas lava-se-ão com água, e o sangue, e o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar holocausto. E oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rosas ou de pombinhos. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o sacerdote oferecerá sobre o altar e lhes torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará, e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza.
e fender-lhe-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Glorificado seja Deus, meus queridos. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, essa mensagem já traz para nós os holocaustos, vem falando dos holocaustos. Os holocaustos, se for animal, vaca, ou ovelhas, ou cabra, que seja ela, tinha que ser um animal sem manchas, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Hoje nós já temos a liberdade de pedir perdão diretamente a Deus. Antigamente eu esperava de ano em ano para que fizesse o sacrifício para a expiação do pecado, para o perdão do pecado. Hoje, automaticamente, na hora que nós erramos, quando nós sentimos em nossos corações que erramos, nós já podemos diretamente pedir perdão ao Senhor pela falha, por nos deixar falhar pela nossa fraqueza de ter errado. Somos livres para pedir perdão ao nosso Deus. E Ele, com todo amor, com toda bondade dele, com toda misericórdia, Ele nos perdoa. Porque se não fosse o amor, a misericórdia de Deus, nós não nos estaríamos aqui. Porque o Senhor é maravilhoso. Ouça esse ponto referente aqui, o versículo 1 e 2. Oferece oferta. O tempo oferta é conato do verbo que significa aproximar-se. Portanto, o sacrifício era uma dádiva que os israelitas fiel trazia a Deus a fim de poder aproximar-se dele e desfrutar da sua comunhão e benção. 5 ofertas são descritas nos capos: o holocausto, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Os adoradores apresentavam oferta com a finalidade de expressarem gratidão, fé, de renovação à comunhão, de aprofundarem a sua dedicação ao Senhor, ou de pedirem perdão às ofertas. Era realmente oração em forma de atos. Meus amados, essas ofertas era para expiação dos pecados e para que recebesse as bênçãos do Senhor. É muito lindo quando nós ouvimos falar, mas por que sacrificavam animais? Por que sacrificavam? É porque era a forma que eles faziam. Hoje nós não precisamos mais sacrificar um animal, seja lá qual for o animal. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo quebrou esse vínculo de sacrifício.
sendo ele o próprio sacrifício por cada um de nós. O Senhor a quebrou. Por quê? Porque o Pai o entregou como sacrifício por todos nós. E o que essa mensagem traz para nós é que hoje, por Jesus Cristo ter se sacrificado por cada um de nós, nós temos por obrigação amá-lo. Por quê? Porque ele se sacrificou por amor a cada um de nós. Isso cabe a nós entender o porquê desse sacrifício. Tudo isso foi quebrado para que Jesus se sacrificasse por cada um de nós. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele entregou o seu único filho por amor de nós. Olha o tamanho do amor de Deus entregar o seu único filho em sacrifício por uma humanidade. É por isso que João 3,16 vai falar, né? Do sacrifício, que o Senhor amou o mundo. O Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele amou o mundo. Ele não amou só a mim, nem só a você. O Senhor amou o mundo de tal maneira. As pessoas podem te desprezar, pode não gostar de você, pode virar a cara. Às vezes você é uma pessoa tão humilde e as pessoas viram a cara para você. As pessoas podem virar, mas aqui a palavra vai falar do sacrifício, está falando do sacrifício. E lá em João 3 vai falar, João 3,16 vai falar que o Senhor amou o mundo. Ele não amou apenas um, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Isso é um verdadeiro amor. Como é lindo, né, meus amados? Em muitos casos, a oferta envolvia um sacrifício e era ceifada a vida de um animal. Essa oferta ensinavam a Israel que o ser humano é basicamente pecaminoso, cujo pecado merecem a morte. Sem derramamento de sangue não há perdão. A expiação pelo pecado precisa ser feita mediante substituição. A santidade de Deus deve regular e dirigir todas as áreas da vida humana. E é Deus que, se graciosa, perdoa e te comunhão com homens e mulheres. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Para que a oferta fosse aceita por Deus, devia haver da parte do ofertante arrependimento genuíno do profundo coração e uma sincera resolução de viver uma vida de bondade e redenção. Glorificado seja Deus. Meus amados, essa palavra aqui a mensagem vai dizer que era preciso e é preciso haver arrependimento verdadeiro para a aceitação do perdão, do holocausto, do sacrifício. Quantas vezes nós temos orado, quantas vezes nós temos buscado ao Senhor e nós não vimos resultado, é porque nós não estamos orando de coração. Aqui nós vemos que para o sacrifício ser aceito verdadeiramente, o sacrifício pelo perdão, tinha que ser verdadeiro. Como hoje nós oramos diretamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós temos que ser sinceros de coração.
Pai, eu estou na tua presença com sinceridade. Nós temos que levar a nossa oração ao Senhor com sinceridade, como era levado os holocaustos, como era levado as aves, os animais ao sacrifício. Tinha que haver sinceridade ali para ser aceito. Se não houvesse sinceridade, não era aceita. Hoje, muitas vezes, mas eu tenho orado, mas eu tenho buscado e não tenho alcançado. Por quê? Porque não está fazendo de coração limpo, de coração puro. Nós temos que se alimpar, porque o pecado da carne, a carne é fraca. A carne é fraca, nós temos sempre que estar vigilante, temos que ter cuidado. Nós temos que estar sempre buscando a Deus, que o Senhor venha nos limpar. Pai, me limpa, o Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor sabe o tanto que eu sou fraco, o Senhor sabe o tanto que eu sou falho. O Senhor conhece a fraqueza. O Senhor conhece as minhas atitudes, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sonda os meus pensamentos e o meu coração. Pai, me liberta daquilo que impede a minha aproximação para contigo. Nós temos que ser sinceros, temos que levar a nossa oração com sinceridade para ser aceito, como era aceito o sacrifício, o holocausto pelo sacrifício do pecado. Nós temos que diretamente abrir o nosso coração e entregarmos a Deus a nossa oração, para que Ele venha nos perdoar, para que Ele venha. E quando nós orarmos a Deus, nós temos que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, nosso intercessor. Nós temos que orar e pedindo para Ele, pedindo para Deus e orando em nome do Filho, para que Ele interceda por nós e o nosso Pai, o nosso Criador, seja o ouvidor do nosso clamor, da nossa dor, da nossa culpa, das nossas falhas. Porque somos muito falhos, meus amados, somos muito fracos. E que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar, nos fortalecer, nos dar sabedoria, nos conscientizar, buscar mais a Deus. Você que não aceitou a Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Não deixe para amanhã, faça hoje, porque os grandes sinais estão aí no mundo. Grandes sinais da volta de Jesus está aí. O que você está esperando? Apresse, porque a volta de Jesus está próxima. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está à porta e bate todos os dias, pedindo para entrar e mudar a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história. Porque Ele se sacrificou por cada um de nós, amém? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus santo, Deus amado Pai. Na Tua presença eu me encontro, meu Pai. Me apresento diante de Ti e apresento essa cidade, o Brasil e o mundo. Eu te apresento aqueles que estão presos. Eu te apresento aqueles que estão em cima de uma cama, no leito de uma cama, no leito de um hospital. Aquele homem, aquela mulher, aquela criança. Pai, eu te apresento aquelas pessoas que têm aquela doença como convulsão. Que o Senhor chegue repreendendo esse mal da vida dessas crianças, desse jovem. Oh, Pai querido. Pai amado Deus, chega na vida do ser humano. Chega na humanidade, meu Pai, curando e libertando, pois todos estão aí, meu Pai, enfermos de pecado. Chega, Pai, curando e libertando a todos, em nome de Jesus, amém. Pai, eu te apresento os meus vizinhos, abençoa eles, abençoa o lado dos idosos, abençoa toda a nação humana, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.